Chegamos e já quero adiantar aqui uma perguntinha para você que nos acompanha e pode sempre participar usando a hashtag correspondente médico. Você observa que você e seu marido ou você e sua esposa têm hábitos parecidos e às vezes até, de repente, adoecem juntos? Ou os dois não conseguem se alimentar bem? Ou os dois ficam resfriados na mesma época? Parece estranho para algumas pessoas perguntar isso, mas isso acontece, viu? Essa sintonia entre os casais, hashtag correspondente médico. A gente vai trazer esse assunto que é muito legal. Doutor Fernando Gomes, bem-vindo como sempre. Muito obrigado, Elisa, e vamos trabalhar que os assuntos são realmente picantes. Exatamente, são ótimos. O nosso primeiro tema de hoje é algo que está repercutindo bastante, que é sobre remédio para emagrecer. E por que a gente está trazendo esse assunto? Foi depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de anular, assim digamos, uma lei que permitia a venda de alguns remédios para emagrecimento. A gente quer aqui no quadro falar sobre o remédio em si, né? Mas só para você conseguir entender todo esse cenário, essa lei era de 2017, só que a Confederação Nacional de Trabalhadores de Saúde questionou a lei. Disse que os riscos dos remédios são desconhecidos e que a Anvisa recomenda a proibição desses remédios aqui no país. Em nota, a própria Agência de Vigilância Sanitária lembrou que alguns desses medicamentos foram retirados do mercado há 10 anos e que, desde então, nenhum laboratório apresentou quaisquer estudos que indiquem o uso desses remédios. Vamos, então, compreender quais remédios são esses que devem aparecer já com os nomes difíceis, não é, doutor? Sim. Nem vou ousar soletrá-los aqui, mas, por favor, doutor, que tipo de medicação é essa? Vamos lá, aqui a gente está falando da sibutramina, da anfepramona, do Femproporex, do Mazindol. O que significa tudo isso? São medicamentos que acabam interferindo em neurotransmissores e têm um papel, inclusive, muito deles, semelhante à anfetamina, que são estimulantes, interferem no circuito relacionado com a satisfação e com a saciedade e também interferem no metabolismo. O único detalhe que chama atenção é que a interferência não é só benéfica nesse ponto, né? Isso seria o efeito colateral de você, de alguma forma, reduzir o peso corpóreo do indivíduo por interferir tanto no hábito e na vontade de se alimentar, como também na própria forma em que as calorias são queimadas. E existem efeitos colaterais, Elisa, desde a dependência até mesmo alterações comportamentais e alterações do próprio funcionamento do corpo, como hipertensão e outros problemas que podem advir da sua utilização. Por isso que existe tanta reserva na utilização desses medicamentos. Então, são remédios já conhecidos por alguns brasileiros, só que a própria Anvisa diz que pode causar esses efeitos colaterais, como o senhor acabou de citar, dizendo até que não existem estudos que atestem de fato que esses remédios podem ser bons. Então, é possível que para muitas pessoas habituadas a usá-los, seja até uma surpresa, né? Ou já é o tipo de remédio que naturalmente já se usa ali meio que na surdina? Sempre que você tem um remédio que precisa de receitas especiais e muitas orientações a respeito da sua utilização, você fica com o pé atrás e com ressalva, porque a gente tem aqui uma coisa chamada efeito colateral. E a questão da própria dependência e dos efeitos colaterais, que podem ser muito piores do que o que você se propõe a tratar, acaba trazendo uma preocupação muito grande. A gente sabe que a obesidade está cada vez mais frequente, a gente tem a questão também do sedentarismo, doença metabólica e outras, e, na verdade, usar um tiro de canhão para resolver esse problema pode ser, na verdade, o início de um problema muito maior. Por isso que existe toda uma preocupação relacionada com a utilização desses medicamentos. É lógico que dentro da medicina existem profissionais, então você pega o pessoal da própria nutrologia, da endocrinologia, que tem ciência e sabe como lidar com isso em casos específicos. Por isso que existe uma vertente que acaba, na verdade, defendendo a possibilidade de, pelo menos, existir a comercialização dos medicamentos no país. O problema é a utilização indiscriminada. E se a gente tem, na verdade, um grupo técnico que estuda de uma forma robusta isso, a gente está falando da Anvisa, acaba causando até mesmo uma certa estranheza. O que o juiz, que não tem formação nenhuma em relação a isso, está, na verdade, de alguma forma interferindo nesse processo. Mas a gente entende que existe toda uma discussão, isso faz parte do processo democrático, mas, na verdade, se existe um grupo técnico que faz estudos, avalia e já tem, na verdade, uma norma em relação a isso, acaba causando estranheza. Pois é, acabaram entrando com o assunto no STF para que houvesse uma decisão maior e até o STF disse declarou que a Anvisa que tem o gabarito para conseguir fazer esse tipo de análise. E a própria Anvisa até agradeceu e reiterou esse reconhecimento, né? Existe uma agência que analisa isso. Temos de seguir as recomendações. Assim como as vacinas, que a gente trata sempre aqui, sabe? Se não tiver o aval da Anvisa, elas não vão para frente. E por falar em vacina, doutor Fernando,
Quando eu li essa notícia, eu pensei, minha nossa, quem tem pavor de vacina? Porque todo mundo conhece alguém que tem de ir junto com um amigo ou uma amiga tomar uma vacina, por exemplo, que não aguenta ir sozinho, que passa mal, que tem medo. E a gente tem de ter respeito, viu? Com o medo dos outros. E aí chega uma notícia de uma tal de uma vacina que não tem agulha, de uma tal de uma vacina que não tem dor. É isso mesmo, a gente vai falar agora, e principalmente para quem tem pavor de picada. Cientistas holandeses querem acabar com esse problema. Eles estão desenvolvendo uma injeção aplicada a laser, que pode ser usada como uma alternativa, por exemplo, em campanhas de vacinação. Os primeiros testes foram divulgados, animaram os pesquisadores e principalmente os medrosos com vacina, que agora os pesquisadores procuram recursos para ampliar os estudos. O método foi batizado de Bubble Gun? Bubble Gun. Bubble Gun, ou arma de fazer bolha, em português. E deve chegar ao mercado daqui a 3 anos, caso os novos testes avancem. Doutor Fernando Gomes, como é possível isso? Eu achei que só em desenho animado a gente pudesse ver coisas diferentes assim, ou só em filme. Se a gente olhar para o próprio princípio da natureza, você imagina, a picada de um mosquito nem sempre ela é dolorosa, mas ela acontece e algumas coisas são inoculadas no corpo humano. Utilizando um princípio bastante interessante da física, e acaba sendo o laser, essa ideia, esse projeto, faz um disparo a 100 km por hora e gotículas são injetadas na camada mais exterior da pele, o que faz com que até as terminações nervosas capazes de transmitir a informação dolorosa fiquem, na verdade, ali um pouco tontas e não conseguem levar essa informação para o sistema nervoso central, garantindo a entrada da substância ser inoculada sem a percepção dolorosa ativa. A gente sabe que o laser nada mais é do que um tipo de luz, a gente tem os trabalhos clássicos de Albert Einstein e a gente sabe que na cirurgia ela pode ser utilizada como laser de alta potência e também em processos que acabam modulando a resposta inflamatória com laser de baixa intensidade. E aqui a gente vê uma aplicação a mais possível dentro da medicina e de fato muitas pessoas têm medo da bendita injeção e isso pode representar um avanço bastante interessante. Por isso que às vezes tem até uma cadeira pertinho de onde aplica a vacina, às vezes tem uma maca, porque tem quem precise sentar, que passa mal mesmo, começa a suar frio justamente porque não gosta disso, de ter de levar uma picada. Doutor, os primeiros resultados desse estudo deixaram os pesquisadores animados. Quando a gente fala primeiros resultados, como assim? Então, na verdade, já existe esse projeto, já existe a vacina, mas ele tem de passar por várias etapas ainda para, de fato, vir à tona e a gente poder ver nas campanhas de vacinação, por exemplo? Sim, você precisa ter números robustos e observações realmente contundentes para, de fato, indicar aquilo como uma prática a ser utilizada dentro da medicina. Estudos preliminares, já feitos em seres humanos, passaram aquela fase do teste de bancada, por exemplo, em animais de experimentação ou então até mesmo em outros meios físicos. Quando a gente tem aqui os dados preliminares, é porque, de fato, isso já mostra, já aponta ali que vai existir um bom resultado em relação à sua utilização. Mas um número maior de pessoas a serem investigadas, não só na questão do desconforto, mas na própria utilização do método como forma de inocular um medicamento ou uma vacina e assim seja, se de fato isso cumpre o papel. Então a gente precisa de mais dados, de mais tempo de observação e principalmente verificar se a eficácia realmente ela justifica a utilização do método como rotina. Doutor, perguntas e comentários estão chegando. Luiz Fernando diz que é a evolução daquela pistola que vacinava na escola. Minha nossa, que horror, né? Bom, cada fase, né, a gente tem de respeitar a ciência, as evoluções. É que hoje, quando a gente pensa, a gente lembra daquilo, né? As pistolas que vacinavam. E tem crianças que tomam de gotinha, por exemplo. E muitos adultos dizem, minha nossa, por que não tem vacina de gotinha enquanto a gente é adulto? Então, é o caminho da vacina, não é, doutor? Para a gente ir acompanhando as evoluções. E eu quero te fazer uma pergunta de R$1 milhão. Medo de vacina tem cura, doutor? Tem cura, ou pelo menos tem controle. A gente sabe que a mente humana, ela cria, na verdade, muitas sensações. E a sensação do medo, do pavor, em algumas pessoas, se torna uma paura, se torna uma fobia. E para isso, especificamente, que não é aquele medinho, aquele receio, é aquela sensação desagradável extrema, existe diagnóstico e existe terapia apropriada. A própria hipnose clínica pode ser utilizada. A gente fala muito sobre isso porque a mente humana tem a capacidade de dimensionar a experiência. Então, o que para alguma pessoa aquilo é simplesmente um passo normal,
da vida, do dia a dia. Para outros, aquilo pode representar um desafio incrível, a ponto da pessoa, por exemplo, deixar de viajar de avião, deixar de, enfim, tomar uma vacina que é importante. Então, existem meios, existem tratamentos específicos para isso. O cúmulo disso é você anestesiar alguém e, sem a pessoa estar consciente, você aplicar uma vacina. Mas tem muita coisa anterior a isso que pode ser feita e desenvolvida, como, por exemplo, o manuseio dos pensamentos e das próprias sensações através da auto-hipnose. Aproveitando que nós estamos falando de medo, vou deixar no ar aqui para você mandar a sua participação, hein? Você tem medos, assim, de coisas até que às vezes os outros acham estranhas? Nossa, mas enfrenta, vai lá, mas você não consegue, tem um bloqueio, bate um pânico mesmo? Hashtag correspondente médico. Manda pra gente, porque o seu medo, a sua sugestão de assunto pode virar uma pauta aqui do nosso quadro e a gente voltar a falar sobre isso, tá bom? Próximo assunto. Hashtag correspondente médico. Queremos a sua participação. Você que faz parte de um casal, né? Ou seja, você é casado, você tem uma mulher, um marido. Você já passou assim, você já teve aquele momento de pensar que os seus hábitos são parecidos com o do seu parceiro ou da sua parceira? Você reclama que ele faz aquilo todo dia, mas você faz igual? Já parou para pensar que até os problemas de saúde são parecidos com os que você tem? Pois saiba que, além do lado romântico da coisa, essa questão tem embasamento científico, viu? Um artigo publicado em um jornal científico da Europa levantou dados. Adoramos análises científicas aqui, né? Os cientistas comprovando os nossos achismos maravilhosos. Mais de 33 mil casais na Holanda e no Japão foram analisados. É muita gente, 33 mil casais. Esse estudo mostrou que, em muitos casos, os hábitos e os problemas de saúde são os mesmos. Doutor Fernando Gomes, é uma grande coincidência da vida, minha nossa, é o amor da minha vida, olha só, até fica doente junto comigo, ou tem uma explicação? Existe uma explicação. A gente sabe que a manifestação das doenças, elas têm uma correlação com a nossa herança genética e principalmente com o nosso estilo de vida, ou seja, o que a gente faz com a possibilidade de estar aqui usufruindo do mundo físico. Então, esse estudo, que é um estudo robusto, com um número muito grande de participantes, com populações diferentes, com duas bases de dados, então uma na Ásia e outra na Europa, mostrou o seguinte: taxas de colesterol e triglicérides tiveram aí uma correlação em casais. Hipertensão e diabetes, estamos falando de doenças que são de fato prevalentes, mas houve uma correlação positiva. E o consumo do álcool e do cigarro. Então, o que a gente sabe? Baseado no conhecimento da neurociência, existe uma coisa chamada neurônio espelho. O que é isso? Qualquer comportamento, principalmente motor, que eu venho a desempenhar e outra pessoa observa, ela passa por um processo de aprendizagem passiva inicialmente, no qual neurônios começam a disparar como se já quisessem imitar aquele hábito, aquele movimento, aquela atitude. A longo prazo, você pode imaginar o seguinte: pessoas que compartilham a mesma vida, a mesma mesa, a mesma cama, os mesmos ambientes que acabam, na verdade, vivenciando, têm uma chance muito maior de também compartilhar hábitos e estilo de vida que acaba impactando na manifestação clínica de doenças. Então, essa é uma explicação do que você muito bem falou. A gente tem essa sensação, mas aqui a gente tem a comprovação científica desse fato. Doutor, ali no último tópico aparece álcool e cigarro. É muito comum a gente ver o casal em que os dois são fumantes, até porque tem muita gente que não conseguiria conviver com o fumante, questão da fumaça e tudo mais, que não consegue nem ficar perto. Álcool, por exemplo, o consumo de álcool. A gente tem de chamar a atenção para essas questões até de quando o casal acaba caminhando muito para dentro dos vícios, compartilham junto ali o cigarro, aí quando um acende cigarro, o outro acende também, aí quando um tem vontade de tomar uma bebidinha, o outro vai lá e toma também. Até que ponto isso pode começar a fazer mal para o casal? A gente começa a entender o seguinte, Elisa: tudo que tem a ver com a formação de um vínculo, principalmente de longo prazo, pode representar a graça ou a desgraça quando a gente fala de manifestação da saúde. Então, assim, é lógico que a vida ela tem que ter um tempero de bem-estar, de significado, de felicidade. Mas quando a gente percebe que hábitos nocivos passam a fazer parte da rotina de uma forma indiscriminada e um dos cônjuges, na verdade, acaba notando essa situação, existe aí uma grande chance de repescar o companheiro e adotar um estilo de vida saudável.
É lógico que a coisa não é simples, não é fácil, mas precisa pelo menos ser dita. Existe uma influência muito grande de uma pessoa quando convive com a outra. Então, dessa maneira, fica muito claro e óbvio que as duas pessoas podem ir para o buraco ou então, na verdade, podem ascender e assumir um estilo de vida saudável se assim decidirem e começarem a trabalhar em conjunto para isso. Doutora, a gente começou o quadro de hoje falando sobre os remédios para emagrecer, por exemplo. Eu vou trazer o emagrecimento aqui para essa nossa conversa de casal. Tem gente que fala assim, eu não consigo emagrecer nunca porque meu marido ou minha esposa não ajuda, faz aquele docinho que eu não aguento, tá sempre comprando um refrigerante. Tem muito disso também, né? De quantos casais podem se fortalecer e se apoiar. E como é difícil conseguir manter um hábito quando a pessoa que está ao seu lado a vida inteira faz algo completamente diferente daquilo que você precisa fazer. Elisa, dizem que é o seguinte, quando uma pessoa decide frequentar a academia e começar a se alimentar de uma forma regrada, cerca de 5% apenas consegue manter esse propósito depois de 2 anos. Quando você tem um trabalho em equipe de um casal, tomando a mesma decisão e remando no mesmo sentido, esse número aumenta. O grande detalhe é que essa mudança é difícil de acontecer individualmente. Por isso que é tão importante aproveitar essa sincronia entre os cérebros, porque, na verdade, se a gente pudesse verificar o que acontece num casal de longo prazo, é que núcleos cerebrais, estruturas cerebrais profundas, acabam trabalhando, sim, em sintonia e em sincronia. O hábito do outro vai influenciando. Sim, e você acaba deixando até alguns setores da vida compartimentalizados dentro do cérebro de um cônjuge e dentro de outro também. Tanto é que é muito nítido quando chega na terceira idade, de repente um parte primeiro, e aqui eu estou falando da questão da morte e da viuvez, de manifestações clínicas surgirem, como, por exemplo, as mulheres muitas vezes têm mais resiliência e conseguem seguir em frente, e os homens têm uma tendência muitas vezes a entrar num processo de luto difícil, um significado complicado de ser trabalhado e assim sucessivamente. Agora, pegando o lado bom disso, dessa sincronia, existe aí uma oportunidade do casal de decidir em conjunto, caminhar e viver muito mais e muito melhor. Que fiquem aqui as dicas, então, faladas pelo Dr. Fernando Gomes, para que você possa ter uma vida melhor e com mais saúde aí com o seu casal. E não ficar naquela discussão eterna, né, doutor? Eu não consigo fazer aquilo que eu quero porque você não me ajuda. A gente também, como um ser humano individual, porque primeiro a gente é ímpar antes de ser par junto com o casal, né? A gente tem que se forçar e se dedicar também nos hábitos. Mas a ajuda do nosso par é sempre muito boa. Claro, sempre bom caminhar em conjunto, né, Elisa? Bem, muito amor para todos nós. Doutor Fernando, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Participe sempre aqui do nosso quadro, a gente adora muito, viu? Neste que foi mais um Correspondente Médico.